Já se perguntou por que é que em certas partes do mundo, como em Okinawa, no Japão, as pessoas não só chegam aos 100 anos, como o fazem com uma vitalidade que nos deixa de queixo caído. Vemo-los a trabalhar nas suas hortas, a rir com os amigos, com uma agilidade que parece desafiar o tempo. Enquanto isso, muitos de nós, aqui em Portugal, acordamos com o corpo a ranger, com uma rigidez que não estava lá ontem. Acordamos já cansados, a pensar nas dores que nos esperam, nos comprimidos que temos de tomar. Parece que os anos, em vez de serem medalhas de honra, se tornam um fardo cada vez mais pesado. A alegria de um novo dia é muitas vezes substituída pela preocupação. Mas, e se eu lhe dissesse que o segredo para essa longevidade vibrante não está num elixir mágico ou num tratamento caro, mas sim na forma como eles começam o dia? Está escondido em rituais matinais simples, gestos pequenos que, repetidos dia após dia, constroem uma fortaleza de saúde e bem-estar. Neste vídeo, vamos desvendar 7 desses rituais matinais que os idosos japoneses seguem religiosamente para viver mais e melhor. São hábitos que qualquer um de nós pode adotar, a partir de amanhã, sem gastar um cêntimo. Fique até ao fim, porque o último ritual é talvez o mais simples e, surpreendentemente, o mais poderoso de todos. Vamos começar com o primeiro ritual, que na verdade acontece antes mesmo de os seus pés tocarem no chão. Chama-se Ikigai. É uma palavra japonesa que não tem uma tradução direta para português, mas que significa algo como a sua razão de ser, o seu motivo para se levantar da cama todas as manhãs. Agora, não pense que isto tem de ser algo grandioso, como escrever um livro ou salvar o mundo. Para a maioria dos centenários de Okinawa, o Ikigai é algo muito mais simples e terreno. Pode ser o desejo de cuidar das plantas na varanda, a responsabilidade de alimentar o gato, que aparece todos os dias à sua porta, a alegria de preparar o pequeno almoço para a pessoa que dorme ao seu lado, ou a simples expectativa de ir ao café, ler o jornal e trocar 2 dedos de conversa com o dono. É ter um propósito, por mais pequeno que pareça. Quando acordamos com um suspiro, a pensar em mais um dia de rotina e solidão, o nosso corpo responde com apatia e cansaço. Mas quando temos um Ikigai, o cérebro recebe uma mensagem diferente. Ele diz ao corpo: vamos lá, há algo de bom à nossa espera hoje. Pense nisso por um momento. Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando acorda? É um pensamento de obrigação ou um de antecipação? Encontrar o seu Ikigai é o primeiro passo para transformar a sua manhã e, consequentemente, a sua vida. O segundo ritual é algo que eles chamam de Ragyo Taiso, que se traduz basicamente como ginástica pelo rádio. Todas as manhãs, milhões de japoneses, especialmente os mais velhos, sintonizam a rádio pública para seguir uma série de exercícios suaves de calistenia. Não precisa de ligar nenhuma rádio japonesa, claro. A ideia é simples: movimentar o corpo suavemente assim que se levanta. Antes de ir à cozinha para fazer o café, tire 5 minutos. Apenas 5 minutos. Fique de pé, junto à cama, e comece por espreguiçar-se como se quisesse tocar no teto com as pontas dos dedos. Sinta a sua coluna a alongar. Depois rode suavemente os ombros para trás e para a frente. Faça círculos lentos com os braços. Levante os joelhos um de cada vez, como se estivesse a marchar, sem sair do lugar. Torça o tronco devagar para um lado e para o outro. Isto não é para ficar a suar ou sem fôlego. O objetivo é despertar os músculos e as articulações que estiveram parados durante a noite, lubrificá-los e aumentar o fluxo de sangue e oxigênio por todo o corpo. Pense nisso como dar os bons dias ao seu corpo. Em vez de o tirar da cama de forma abrupta e pô-lo a funcionar a frio, está a aquecê-lo gentilmente.
Este pequeno ato combate a rigidez matinal, melhora a flexibilidade e o equilíbrio, o que é fundamental para prevenir quedas, e ainda por cima liberta endorfinas, que nos dão uma sensação de bem-estar logo pela manhã. Muitas vezes, a dor que sentimos ao levantar não é uma sentença, mas sim um pedido do nosso corpo por movimento. Depois de despertar a mente com o seu Ikigai e o corpo com estes movimentos suaves, passamos ao terceiro ritual, que é incrivelmente simples: hidratação. Mas não de qualquer maneira. Os idosos japoneses começam o dia com um copo de água morna ou à temperatura ambiente, muitas vezes com umas gotas de limão. Durante a noite, o nosso corpo passa horas sem receber líquidos e fica naturalmente desidratado. Beber um copo de água logo ao acordar em jejum é como regar uma planta que esteve ao sol. Reidrata imediatamente as nossas células, ajuda a eliminar as toxinas acumuladas durante a noite e, mais importante, acorda o nosso sistema digestivo de forma suave. A água morna, em particular, é vista como mais benéfica do que a água fria pela manhã, pois relaxa os músculos do estômago e dos intestinos, preparando-os para receber o pequeno almoço. Pense no seu sistema digestivo como um motor. Deitar-lhe água gelada logo de manhã é um choque. A água morna é um começo muito mais gentil. Este hábito tão simples melhora a digestão ao longo do dia, pode ajudar a aliviar a obstipação, que é um problema tão comum na nossa idade, e até contribui para uma pele mais saudável. É o gesto mais barato e um dos mais eficazes que pode fazer pela sua saúde logo ao início do dia. Agora que a nossa mente e o nosso corpo estão despertos e hidratados, é hora de falar sobre nutrição. E aqui entra o quarto ritual, que é uma filosofia de vida encapsulada numa frase, Hara Hachi Bu. Esta expressão, originária de Okinawa, significa comer até estar 80% cheio. Não é uma dieta, é um princípio de moderação consciente. Na nossa cultura, muitas vezes fomos ensinados a limpar o prato, a comer tudo até ao fim. Mas o sinal de saciedade que o estômago envia ao cérebro demora cerca de 20 minutos a chegar. Quando comemos até nos sentirmos completamente cheios, na verdade, já comemos em excesso. Esse excesso sobrecarrega o nosso sistema digestivo, desvia a energia que poderia ser usada para outras funções e contribui para o ganho de peso e para uma sensação de moleza e cansaço após a refeição. Praticar o Hara Hachi Bu de manhã é especialmente importante. O pequeno almoço tradicional japonês é leve e nutritivo. Uma tigela de sopa de miso, um pouco de arroz, peixe grelhado e vegetais. Claro que não precisa de comer peixe ao pequeno almoço. A lição a retirar é o equilíbrio e a leveza. Em vez de um pão grande com muita manteiga e um galão cheio de açúcar, pense em alternativas. Talvez uma pequena taça de papas de aveia com fruta fresca, um iogurte natural com um punhado de nozes, ou uma única fatia de pão de mistura de boa qualidade, com um fio de azeite e uma rodela de tomate. O truque é comer devagar, saborear cada garfada e prestar atenção aos sinais do seu corpo. Quando começar a sentir-se satisfeito, pare, mesmo que ainda haja comida no prato. Vai notar que, em vez de se sentir pesado e com vontade de voltar para a cama, terá mais energia para começar o dia. Esta prática, ao longo do tempo, não só ajuda a manter um peso saudável, como também reduz o estresse sobre os nossos órgãos e está associada a uma vida mais longa e com menos doenças crônicas. O quinto ritual leva-nos para fora de casa, ou pelo menos para perto de uma janela. Chama-se Nikko-yoku, ou banho de sol. Os japoneses valorizam imensamente o poder da luz solar matinal, e com toda a razão. Expor-se ao sol durante 10 a 15 minutos logo de manhã, sem protetor solar, tem benefícios incríveis,
especialmente para quem já passou dos 60. Em primeiro lugar, a luz solar é a nossa principal fonte de vitamina D, que é essencial para a absorção de cálcio e para manter os nossos ossos fortes e saudáveis, prevenindo a osteoporose. Em segundo lugar, a luz matinal ajuda a regular o nosso relógio biológico, o chamado ritmo circadiano. Diz ao nosso corpo que é dia, o que nos ajuda a sentir mais despertos e alerta. E à noite, um relógio biológico bem regulado ajuda-nos a produzir melatonina na altura certa, levando a um sono mais profundo e reparador. Finalmente, a luz do sol tem um efeito poderoso no nosso humor. Estimula a produção de serotonina, a nossa hormona da felicidade, ajudando a combater a depressão e a ansiedade. Não precisa de ir para a praia. Basta sentar-se na sua varanda com o seu chá, tratar das suas plantas no quintal, ou simplesmente abrir bem a janela da cozinha enquanto prepara o pequeno almoço e deixar o sol bater no seu rosto e nos seus braços. Sinta o calor na pele. É uma forma gratuita e natural de fortalecer os ossos, melhorar o sono e elevar o espírito. E agora chegamos a um hábito que muitas vezes negligenciamos na nossa sociedade cada vez mais individualista: a conexão social matinal. No Japão é comum os vizinhos encontrarem-se durante o rádio Taizo nos parques locais. Essa pequena interação, aquele aceno de cabeça, o bom dia, é o sexto ritual. É um reconhecimento de que fazemos parte de uma comunidade. Nós, em Portugal, temos uma cultura calorosa, mas por vezes a idade pode trazer isolamento. Amanhã pode ser um momento muito solitário. Quebrar esse padrão é vital. Este ritual não exige grandes eventos sociais. Pode ser tão simples como trocar 2 palavras com o vizinho quando vai buscar o pão, telefonar a um amigo ou a um familiar só para dar os bons dias, ou simplesmente ter uma conversa genuína, sem distrações, com a pessoa com quem partilha a casa. Em vez de cada um tomar o pequeno almoço a olhar para o seu telemóvel ou para a televisão, sentem-se à mesa e conversem. Perguntem como o outro dormiu. Falem sobre o que esperam do dia. Esta pequena dose de interação social logo pela manhã combate a solidão, estimula o cérebro e reforça os nossos laços afetivos. Os seres humanos são criaturas sociais. A conexão com os outros não é um luxo. É uma necessidade fundamental para a nossa saúde mental e emocional, tão importante como a comida que comemos ou o ar que respiramos. E chegamos ao 7º e último ritual, aquele que lhe prometi que poderia ser o mais surpreendente pela sua simplicidade e poder. Não requer nenhum movimento, nenhuma comida especial, nenhum equipamento. Requer apenas 1 minuto do seu tempo e a sua atenção. É a prática da atenção plena ou da gratidão matinal. Num mundo que nos puxa constantemente em 1000 direções, com preocupações sobre o futuro e lamentos sobre o passado, os centenários japoneses ensinam-nos a importância de ancorar no presente logo no início do dia. Não precisa de se sentar em posição de lótus e meditar durante 1 hora. A prática pode ser muito mais simples. Enquanto espera que a água para o chá aqueça, em vez de deixar a sua mente vaguear por uma lista de preocupações, feche os olhos por um instante. Sinta os seus pés firmes no chão. Respire fundo 1 ou 2 vezes. Ouça os sons à sua volta. Os pássaros lá fora, o zumbido do frigorífico. Sinta a textura da bancada da cozinha debaixo dos seus dedos. Ou então, quando se sentar com a sua primeira chávena de chá ou café do dia, antes de dar o primeiro gole, segure a chávena com as 2 mãos. Sinta o seu calor. Observe o vapor a subir. Cheire o aroma. E depois, beba o primeiro gole de forma consciente, saboreando-o verdadeiramente, em vez de o engolir de forma automática. Outra forma poderosa de praticar isto é cultivar a gratidão. Antes de começar a correria do dia,
pense numa única coisa pela qual se sente grato. Pode ser algo tão simples como o conforto da sua cama, o facto de o sol ter nascido mais uma vez, o sabor do pão fresco ou o som da voz de um neto ao telefone no dia anterior. Reconhecer esta pequena coisa positiva define um tom completamente diferente para o resto do seu dia. Em vez de começar com um sentimento de falta ou de preocupação, começa com um sentimento de abundância e contentamento. Este simples ato mental treina o seu cérebro para procurar o que está bem no mundo, em vez de se focar apenas no que está mal. É um exercício para o músculo da felicidade. E como pode ver, estes 7 rituais formam uma sequência lógica e harmoniosa que cuida de si por inteiro. Começa por dar um propósito à sua mente com o Ikigai. Depois acorda o seu corpo com movimentos suaves. Limpa o seu sistema com água morna. Nutre-o com moderação e consciência. Alimenta-o com a energia do sol. Conecta-se com os outros para nutrir a sua alma social. E, finalmente, acalma o seu espírito com um momento de paz e gratidão. Nenhum destes passos é complicado ou exige muito tempo. Mas, juntos, criam uma base sólida para um dia com mais energia, mais calma e mais saúde. Não se sinta pressionado a implementar tudo de uma vez. Isso seria o oposto do espírito gentil destes rituais. Escolha um, apenas um para começar amanhã. Talvez seja o copo de água morna, ou talvez os 5 minutos de espreguiçadelas. Veja como se sente. Pequenas mudanças feitas com consistência são as que criam as maiores e mais duradouras transformações na nossa saúde e na nossa felicidade. Lembre-se, a forma como começa a sua manhã tem o poder de influenciar todo o seu dia. E a forma como vive os seus dias tem o poder de influenciar toda a sua vida. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes rituais já faz parte da sua rotina matinal sem talvez saber o seu nome? Ou qual deles lhe pareceu mais interessante e vai experimentar amanhã? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou estas dicas úteis e gostou da nossa conversa, agradecia muito que deixasse um gosto no vídeo. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como nós, procuram formas de viver melhor e com mais saúde. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar conselhos práticos para aproveitar ao máximo a vida depois dos 60. Lembre-se sempre, cada amanhecer é uma nova e preciosa oportunidade para cuidar de si. Cuide bem desse corpo e dessa mente que o acompanharam durante toda uma vida. Tenha um dia absolutamente maravilhoso.